Hello there, good afternoon, galerinha do sétimo ano D, sétimo ano E, mais uma vez aqui para uma aulinha sobre o PDF que eu acabei de enviar para vocês, tá? Esta aulinha, por sinal, ela já estava gravada, mas eu recebi um aviso da direção, queríamos trabalhar dentro dos nossos conteúdos sobre o meio ambiente, porque é a semana do meio ambiente e está certo, porque sem o meio ambiente, sem a proteção do meio ambiente, nós viveremos muito mal. Precisamos nos conscientizarmos da importância da preservação da natureza, de tudo que envolve a natureza, das florestas, do solo, das águas. Enfim, gente, a natureza é um conjunto maravilhoso que Deus criou e as coisas estão interligadas de tal maneira que, se uma for devastada, estraga a outra. E é por isso que nós temos que ter cuidado com o meio ambiente, tá? O nosso conteúdo dessa aula é Present Continuous Tense. Como eu já falei, eu já tinha gravado, mas eu resolvi gravar de novo porque eu coloquei algumas partes assim sobre o meio ambiente. Eu dei assim, tipo, uma incrementada dentro do conteúdo Present Continuous, tá? Com o meio ambiente, a caça predatória, tá? Espero que todos entendam direitinho. Olhem aí, eu vou ler, tá? Present Continuous Tense. O Present Continuous Tense é um tempo que indica uma ação que a gente começou a praticar e ainda não terminou. Como, por exemplo, eu estou ministrando aula. Eu usei o verbo estar para auxiliar o verbo ministrar no gerúndio. E é assim que é formado o Present Continuous Tense, pelo verbo estar, mais o verbo principal no gerúndio, como eu fiz em português. Eu estou ministrando. Gerúndio em português tem a terminação NDO. Em inglês tem a terminação ING, tá? O complemento do gerúndio em português é NDO no final dos verbos. O complemento para formar o gerúndio em inglês é ING no final dos verbos, tá? Então, aí, ó, Present Continuous Tense, interdisciplinaridade com meio ambiente. E a parte com a qual iremos tratar aqui é a caça predatória. Gente, caça predatória é aquele tipo de caça, de matança de animais que resulta na extinção desses animais. Vocês sabiam? Muitos animais que haviam no passado hoje não existem mais, por causa das ações tanto da natureza, dos fenômenos naturais, quanto das ações humanas. Porque, veja bem, quando acontece um terremoto, muitos animais morrem. Quando acontece um temporal, muitos animais morrem. Quando acontece um vulcão, muitos animais morrem. O que eu acabei de citar foram catástrofes naturais, mas existem as catástrofes humanas que causam a extinção dos animais, como, por exemplo, as queimadas, né?
Há algum tempo colocaram fogo na Amazônia e sempre está acontecendo isso na Amazônia, no Pantanal. Aqui também, nossa região, principalmente nas regiões das nascentes das águas, colocam fogo e aí as águas secam, os animais morrem. Então a gente tem que tomar cuidado. E com relação à caça, hoje não há necessidade mais de pessoas saírem por aí matando animais como antigamente, matando caetetus, veado, tatus, onças. Inclusive, muitos desses animais estão em extinção. Vocês vão ver aqui um pequeno texto que eu vou ler, a quantidade de animais que estão em extinção no mundo. Então, aí eu coloquei um desenhinho aí de um pássaro, uma ave, né, para ser aquela, é a pomba verdadeira, não, como eu esqueci o nome, gente, mas ela está bonitinha aí. Fui eu que fiz no Paint, tá? Eu estou me aperfeiçoando no Paint. No papel até que eu desenho mais ou menos, mas no Paint eu não sabia desenhar nada. Agora que eu estou aprendendo a fazer algumas formas, tá? Então, vamos ver aí, ó, Dia do Meio Ambiente e Oceanos, 5 de junho. O Dia Mundial do Meio Ambiente é a principal data para a ação ambiental. Desde 1974, é celebrado todos os anos em 5 de junho, incentivando governos, empresas, celebridades e indivíduos a concentrarem-se seus esforços em uma questão ambiental premente que instiga os homens a cuidarem do meio ambiente. Participe conosco da nossa programação comemorativa dos dias 5 a 8 de junho. Então, estas, este evento, este aviso aí é para nós nos conscientizarmos da importância que tem tudo que envolve a natureza para nós. Os animais, gente, eles nos ajudam com o reflorestamento, com plantações, porque eles transportam as sementes de um lugar para o outro. E assim as preservações, acontece a preservação, né? Quando nós zelamos os animais, a gente vai estar cuidando da fauna e da flora, tá? Porque a fauna ajuda na formação da flora, porque por onde passa a fauna, deixa sementes e prolifera aí as espécies vegetais. Eu costumo dizer, ou não apenas eu, todas as pessoas, o meio ambiente é um todo que nós devemos cuidar, porque quando desequilibra uma parte, afeta outra. E hoje em dia não tem necessidade de ninguém sair por aí matando animais, exterminando animais, porque já existem os animais que são lícitos de se venderem as carnes, de se comerem as carnes. Existe o gado, existe o porco, os caprinos, as aves. Então não há necessidade das pessoas ficarem por aí matando tatus, mocós, jacus. Outra coisa também, o tráfico desses animais também causa a extinção deles. Hoje, a gente vê que muitos animais estão sumidos da fauna brasileira. Então, a gente precisa ter cuidado e passar para as pessoas que é proibida a caça de animais, tá? Então,
o objetivo aí é incentivar, né? Incentivar governos, celebridades, indivíduos, né, a concentrarem seus esforços em uma questão ambiental premente. Premente quer dizer o quê, professora? Que instiga os homens a cuidarem do meio ambiente, a cuidarem de suas riquezas, do seu bem-estar, porque se nós não cuidarmos do meio ambiente, nós vamos sofrer as consequências, sofrer fome, seca, certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Ó, e do dia 5 até a 8 de junho. Mas nós aqui já vamos começar nessa semana, tá? Olha o próximo slide aí, senão o vídeo fica muito longo. Escola Municipal Professora Maria Eugênia Guedes, 20 May 2021. É assim que se coloca a data em inglês. Primeiro vem o dia da semana, que é em ordinal, gente, aí é 20º, tá? Depois vem o mês, depois vem a vírgula, tá? É diferente da gente. A gente põe a vírgula lá depois da data da escola, mas a vírgula em inglês é depois do mês, entre o mês e o ano, tá? Discipline, English Language, Year, 80th, quer dizer oitavo ano. Teacher, Ilza Saldanha, professora Ilza Saldanha. Aqui está também a figurinha que eu fiz aí da família, tá? Uma família, a menininha parece que está no ar, tá, gente? Eu deveria ter colocado uma cadeirinha aí para a menininha ficar em pé, o pai abraçado a menininha pequena, tá? Mas é assim mesmo, eu estou me aperfeiçoando ainda, estou aprendendo. Esse texto, eu mesma o produzi, tá? Let's read, vamos ler? Robert and Mary have 3 children, Clara, Alex, and Rose. They study in the school Maria Eugênia. Clara is the newest of the children, and Rose is the oldest of all. Clara is studying in the morning. Alex and Rose are studying in the afternoon. And you? Are you studying in the school Maria Eugênia? No. I am studying in Macaúbas. Roberto, aí eu já coloquei em português mesmo, não é tão necessário traduzir nome, né? Continuando a leitura aí, tá? Era para ser Robert, para combinar lá com o início. Robert and Maria's, tá? Que era Maria's family lives in the country and they are very cleared of animals, but they perceive the presence of my huntsman at the proximities, and this is not good because it causes the extinction of many animals, causing the imbalance in nature. The IBAMA is visiting the region to protect the forest and animals. Are you in favor of hunting? Olha aí, a autora Ilza Saldanha, 23/5/2021. Olha aí, a mesma figurinha. Eu gostei da figurinha, postei de novo. Olha a tradução da leitura que eu fiz. Vamos ler? Roberto, que não precisa traduzir, tá? Tá a mesma coisa. É Roberto e Maria. Já lá em inglês ficou Maria, tá? Roberto e Maria têm 3 filhos, Clara, Alex e Rose. Eles estudam na escola Maria Eugênia, a nossa escola, gente, tá? Fazendo propaganda da nossa escola. Clara é a mais nova das crianças e Rose é a mais velha de todas elas. Clara está estudando de manhã. Alex, como a gente fala, e Rose estão estudando à tarde. E você? Você está estudando na escola Maria Eugênia? Não, estou estudando em Macaúbas. Eu posso dizer eu estou e posso dizer estou.
A família de Roberto e Maria mora no campo e eles estão cercados de muitos animais, mas percebem a presença de muitos caçadores nas proximidades e isso não é bom porque causa a extinção de muitos animais, causando o desequilíbrio na natureza. Eles estão preocupados. A família de Roberto e Maria estão preocupados com a quantidade de caçadores que estão ali em volta da casa deles ali caçando, por sinal eles moram num lugar muito farto de animais. O IBAMA está visitando a região, ainda bem, para proteger a floresta e os animais. O IBAMA é quem joga duro, né? Protege aí a floresta, os animais. Você é a favor da caça? Quero essa resposta lá no grupo do WhatsApp, tá? No dia da aula, tá? Na hora da aula, tá bom? Você é a favor da caça? Eu não sou. Eu não sou. Agora, cada um tem sua opinião e explicar por que você é ou não é a favor da caça. Vamos gerar um debate, tá bom? Sobre isso. Então, the present continuous tense, o tempo presente contínuo. O tempo presente contínuo indica uma ação que você começou, mas ainda não terminou. É formado pelo verbo to be, que significa ser ou estar. To be significa ser ou estar. Mais o verbo principal no gerúndio. Assim, ó. Am, is, are. Am significa sou e significa estou, tá? Mas tem que vir I antes. I, que é aquela letrinha I, tá? Que a gente fala I, que significa eu. Pronome pessoal, tá? Pronome sujeito, tá? Is significa é ou está. E vem acompanhado de he, que significa ele, gente. She, que significa ela, gente. E it, que significa ele ou ela que não é gente. Are pode significar são ou estão, e ainda pode significar somos ou estamos, e ainda pode significar também, como is, pode significar é ou está, mas só quando vem acompanhado de iu, certo? Com iu não se usa is, tá? Com he, she e it não se usa are. Mas, então, o present continuous tense é formado por essas três palavrinhas aí, ó. Verb to be, que é o verbo estar aí, é mais usado para a formação do present continuous, mais ing no final de cada verbo, indicando o gerúndio, gente. Porque ing no final de cada verbo em inglês indica que o verbo está na forma nominal chamada gerúndio. Em português é NDO. Então, o complemento que forma o gerúndio dos verbos em português é NDO no final dos verbos. O complemento que forma o gerúndio nos verbos ingleses é ING no final dos verbos, certo? Observe as frases a seguir com os verbos no present continuous tense. Letra A. I am working in the school Maria Eugênia Guedes. Eu estou trabalhando na escola Maria Eugênia Guedes. A próxima frase. Letra B. Clara is studying in the morning. É lá da leitura. Clara está estudando pela manhã. Letra C. Alex and Rose are studying in the afternoon. Quer dizer, Alex e Rose estão estudando à tarde. Observe a conjugação dos verbos a seguir no present continuous. Ó. Verb to study, verbo estudar. Qual é o complemento que forma o verbo no infinitivo em português? É o R no final do verbo. Qual é o complemento que forma o infinitivo do verbo em inglês? É a partícula to, to, antes do verbo, tá, gente? A gente reconhece um verbo em inglês no infinitivo quando vem precedido com a partícula
to. A gente reconhece um verbo inglês, um verbo português no infinitivo quando termina em R. Então, vamos aí à conjugação do verbo estudar. I am studying. Eu estou estudando. You are studying. Você está estudando. Agora vem he, she e it, que usa com is, tá? He is studying. Ele está estudando. She is studying. Ela está estudando. Olha, uma pegadinha aí. It is studying. It estuda? Não, 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 não. It não estuda. It não significa gente. Eu só coloquei para explicar para vocês que it não estuda porque it não raciocina. It é um animal ou qualquer outra coisa, menos gente, tá? E se não é gente, não estuda, tá? It não entra na conjugação do verbo estudar. Eu coloquei aí só para explicar isso para vocês. O I e o EJ usa-se com are. We are studying, nós estamos estudando. E o are studying, vocês estão estudando. Mas não tem u lá em cima, pro? Tem. E u é usado no singular e no plural, gente. E o are, tá? They are studying. They are studying. Eles ou elas estão estudando. Vamos ver outro verbo. Verb to work, verbo trabalhar. Olha mais uma vez aí. Qual é a partícula que está indicando que o verbo trabalhar está no infinitivo? Em inglês, verb to work, a partícula to, o complemento to. Qual é o complemento, a partícula que está indicando que o verbo, em português, está no infinitivo? A terminação R, tá? Present Continuous Tense, tempo presente contínuo. Vem voltando assim, porque em inglês, primeiro vem o adjetivo, depois o substantivo, tá? Então, vamos conjugar o verbo trabalhar. I am working. Eu estou trabalhando. He, a mesma coisa eu fiz lá, ó, para não repetir. He, she, it usa com is. E o we e o EJ usa com are, tá? He is working. Ele está trabalhando. She is working. Ela está trabalhando. It is working. Ele ou ela está trabalhando. Aí sim, porque o animal trabalha. O animal precisa comer, a formiga precisa comer, tá? Os animais precisam comer, eles trabalham para se manter, para comer. We are working. Nós estamos trabalhando. You are working. Vocês estão trabalhando. They are working. Eles ou elas estão trabalhando. Então, aí nós acabamos de ver o verbo present continuous tense in the affirmative form, na forma afirmativa. Agora, na forma negativa, que é aquela que a gente diz não, usa-se not depois de is, depois de am, depois de are. Aliás, na ordem certa, depois de am, depois de is e depois de are. Olha aí, na forma negativa, coloca-se not depois do am, do is e do are, tá? Not significa não. Observem nas frases a seguir. Letra A. I am not live in Brasília. Eu não moro em Brasília. Gente, eu coloquei aí o verbo morar, live, porque live, sem ser no gerúndio, ele termina em E, L-I-V-E, tá? Então, quando os verbos terminarem em E, a letra E desaparece. Eu coloquei lá embaixo, ó. Observação. Quando o verbo terminar em E, o E desaparece. Live, no gerúndio, fica living. Love, que é o verbo amar, fica loving, tá? Letra B. She is not working here. Ela não trabalha, ela não está trabalhando aqui. Aí foi a forma negativa. Repetindo aí, para passar para a forma negativa, faz o quê? Coloca o not depois do verbo to be. Quais são as palavrinhas do verbo to be? No tempo presente, in the present tense? Am, is e are. Você vai passar para a forma negativa, você escreve a frase toda, passa para a forma negativa apenas colocando not, acrescentando not, depois do am, a am, depois do is, yes e depois do are. A-R-E. Agora, na forma interrogativa, já muda. Olha lá, na forma interrogativa, basta colocar am, is e are
antes do sujeito, tá? O sujeito é o quê, É um nome, ou então o pronome. Eu, você, que em inglês é como I, you, he, she, it, we, they, tá? Então, letra A. Are they living here? Are they living here? Eles estão morando aqui? Letra B. Is he washing his car? Ele está lavando seu carro? Poderia ser também. Ele está lavando o carro dele? Poderia ser também assim. Letra C. Is Mary make cake? Maria está fazendo bolo? Fácil, né, gente? Agora vem um pouquinho aqui sobre a caça predatória. O tatu-bola está em extinção, gente. Está em extinção, está correndo o risco de desaparecer do planeta, tá? Então, o tatu-bola está em extinção. Traduzindo aí para o inglês, the armadillo is extinction, tá? Olha aí o bichinho aí, ó, está em extinção. Homework, dever de casa. Para copiar no caderno, fazer, tá? Tirar foto e enviar para mim no privado. Gente, o prazo é até antes da outra aula, gente, tá? A gente só vai ter aula na outra semana. First, write X the phrase with verb in the present continuous tense. Traduzindo, escreva X na frase, né, para a frase com verbo no presente contínuo, no tempo presente contínuo. Toda frase que tiver o verbo no presente contínuo, você marca um X, tá? Aí eu não preciso ler as frases, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Segundo eu já fiz de acordo com a caça predatória lá da leitura, tirei da leitura, tá? Second, escreve. Nossa, como eu botei isso errado? É escreva, gente, tá? É escreva. O tradutor do Google faz a gente errar demais. Escreva V, se for verdade. É escreva, gente, tá? Não é escreve, não. E está começada a frase com E minúsculo. Teria que ser com E maiúsculo, tá? A pressa também é inimiga da perfeição. Escreva, corrigindo aí, V, se for. É separado, viu? Se, depois for. Saiu coladinho. Verdade, de acordo com o texto. E F, se for falso e não estiver de acordo com o texto. Olha lá, da leitura, você observa a leitura lá e vai marcar X. Roberto and Marias, né? Os nomes ficaram em português. Family lives in the city. Seria em inglês. Robert and Mary's family lives in the city, que traduz a família de Roberto e Maria moram na cidade. Moram na cidade. Se for verdade, você marca X. Se não for, não marca. Roberto and Maria's family don't live circled. Quer dizer, Roberto aliás, a família de Roberto e Maria não mora, aliás, não vive circuladas por animais. Desculpa, gente. A família aí seria, ó, eu não li o restante aqui, não. Robert and Maria's family don't live circled for animals. A família de Roberto e Maria não vive circulada ou cercada por animais. O outro, to hunt animals is illegal. Quer dizer, caçar animais é ilegal. Se for certo, você marca X. Se não for, não marca. O IBAMA está visitando a região para proteger a floresta e os animais. Se for, marca a verdade. Se não for, não marca. Translate to English. Traduza para o inglês. Aí eu coloquei umas frases em português para vocês traduzirem para o inglês. O quarto, pass to the negative form. Eu misturei inglês com português aí porque é assim mesmo, tá? Para aprender.
Aí já é para passar para a forma negativa, gente. Você só vai colocar reescrever esta frase e colocar uma palavrinha de 3 letras aí em algum lugar, depois de um verbo, tá? Lembra lá do que a professora falou. Letra D, olha aí, tá? Que é para passar para a forma negativa. A seguir, veja a avaliação marcada. Eu iria desmarcar, mas não há necessidade não, tá? A avaliaçãozinha não vai ser grande, vai ser feita no WhatsApp mesmo, para vocês copiarem no caderno e enviarem para mim no privado, tá? Bye bye. See you on next week. I went. Stay with God.